Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Vinícius e aqui é o nosso projeto Facilitando o Conhecimento. Bom, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre um conceito muito importante para qualquer aluno que esteja fazendo cálculo 1 ou algum outro cálculo que envolva questões como derivadas. Esse assunto se chama regra da cadeia. Bom, para você acompanhar o que eu vou falar aqui hoje, você vai precisar só saber derivar. O resto é por nossa conta. Mas o que o nosso famosa regra da cadeia nos diz? Nos diz o seguinte: se eu tenho lá uma variável e eu tenho duas funções e eu faço a composição de uma com a outra, tipo a grande f bola g, ou g bola f, ou g de f, ou f de g, enfim, vamos chamar de f de g, porque vamos considerar a f como sendo a função de fora. Se eu quero computar essa derivada, eu vou computá-la da seguinte forma: é a derivada de fora no ponto da de dentro, vezes a derivada de dentro. Ficou um pouquinho confuso, né? Vamos escrever isso. Quer dizer o seguinte: se eu tenho a minha f composta com a minha g no ponto x, e isso é exatamente a mesma coisa de eu ter a minha f, esse aqui vai ser maiorzinho porque ele é o de fora, ok? Isso é a mesma coisa, a minha f composta com a g de x e a minha f de g de x. Faz bastante sentido, correto? O que o teorema nos diz é o seguinte: se eu quero computar a derivada dessa composição, isso vai ser igual ao quê? A minha f derivada no ponto g de x, ok? Vezes, repare que eu não estou dividindo e eu não estou somando, eu estou multiplicando. Perfeito? Ou seja, se eu quero computar a derivada da composição, eu derivo a de fora no ponto g de x vezes a derivada da de dentro. Até aí, perfeito. Mas a questão é, e se eu me deparo com algo do tipo: f de g de h de x? Bom, parece que as coisas mudaram um pouquinho, né? Então, ok, vamos voltar para esse problema aqui. F da g de h de x. Bom, você aprendeu a regra da cadeia para uma composição de duas funções. Mas como fazer se eu tenho três? Um pouquinho complicado, né? Mas repare que é muito mais fácil do que você pensa. Pense da seguinte forma: ora, se eu tenho uma composição de três funções, eu não poderia enxergar essa composição de duas funções como sendo apenas uma função? Vamos chamar a minha g de h de x de uma φ de x. Ok? Então, vamos reescrever isso. Ficaria o seguinte: uma f da φ de x. Porque, justamente, a minha φ de x, ela é a g da h de x. Perfeito? Bom, isso aqui a gente já sabe fazer, correto? O que é isso? Se eu quero fazer o seguinte, eu quero
derivar isso aqui, ok? Bom, isso é uma composição de duas funções. Então, esse resultado vai ser o quê? A minha f', em que ponto? Vai, fala. Φ de x. Perfeito. Vezes a minha, o quê? Φ' de x. Perfeito. Opa! Mas agora apareceu algo muito interessante. Observa aqui a minha filhinha de x. Mas observa que a minha φ, por sua vez, voltando aqui, é justamente a minha g de h de x. Bom, será que isso é só coincidência? Porque algo me diz que dá para fazer uma combinação legal ali, hein? Vamos lá. Quem seria a minha φ de x derivada? Seria o quê? Bom, a minha φ é uma composição de duas funções. E a derivada de uma composição eu já sei fazer. O que seria? A minha g' no ponto h de x vezes, repare novamente, eu não estou somando nem dividindo, eu estou multiplicando. Aquele bicho que bota ovo no ponto h de x. Ora, observa que isso aqui é o mesmo disso aqui. Vocês vão pensar, mas aqui você botou linha aqui e aqui você botou linha aqui fora. É a mesma coisa. Então, como é que eu reescrevo aquilo ali com essa informação? Da seguinte forma. Esse igual que eu vou botar aqui, eu estou me referindo a essa parte. Perfeito? Seria minha f', em que ponto? Φ de x. A minha φ de x é a minha g de h. Então, vamos lá. G de h. Perfeito? E quem é a minha filhinha? A minha filhinha é a minha g' no ponto h de x vezes a minha, aquele bicho que bota ovo, no ponto x. Observe que o raciocínio que a gente usou para chegar a essa conclusão foi muito simples. Eu tinha aqui 3 funções. Eu simplifiquei para 2 funções. Fiz um caso que eu sabia, e aí reproduzi com 2 funções novamente. E agora, quando eu reescrevo, eu consigo voltar para o caso que eu tenho 3 funções. Então, você reduz a dimensão do seu problema, resolve ele e depois você reescreve ele no caso geral. Esse tipo de raciocínio é muito útil para resolver diversos problemas na matemática. Agora, o que a gente vai fazer? Simples. A gente já chegou a essa conclusão, que a derivada de uma composição de 3 funções vai dar esse resultado. A minha proposta agora é que você faça a letra A e a letra B. Pause esse vídeo nesse exato momento e faça. Ok, agora eu espero que você tenha pausado o vídeo. Vamos ver no que dá cada caso. Primeiro, vamos começar com a letra A. Então vamos lá. Quem seria a derivada da nossa letra A? Primeiro, nesse exemplo aqui, quem é a minha f, quem é a minha g e quem é a minha h?
Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Quem você me diz que é o cara mais externo aqui? É o LN, correto? Então o LN, ele vai corresponder à minha F. Quem é o cara que está um pouquinho mais interno que o LN? O meu cara ali do meio vai ser o meu seno, correto? Ele vai corresponder à minha G. Quem seria agora a minha H? Essa pergunta é fácil, né? Bom, perfeito. Agora a gente já está com a faca e o queijo na mão. Vamos lá. Quem é essa primeira parte aqui? É a derivada do meu LN no ponto g de h de x. Mas quem é g de h de x? É minha seno de x ao quadrado sobre 3. Portanto, a minha primeira parte, f' de g de h de x, vai ser a derivada do ln no ponto seno de x ao quadrado sobre 3. Mas espera, quem é a derivada do ln? 1 sobre o seu argumento. Ou seja, vamos fazer uma pequena divisória aqui. Vai ser 1 sobre... Quem é o meu argumento mesmo? Seno de x ao quadrado sobre 3. Ok? Agora a gente tem que não é somar nem dividir, e sim multiplicar. Mas por quem? G' de h de x. A minha g é o meu seno no ponto x ao quadrado sobre 3. Portanto, quem é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Cosseno no ponto h de x, ou seja, x ao quadrado sobre 3. E por último, a derivada da minha h' de x, que é a derivada desse rapaz aqui. É um polinômio. Qual é a derivada do polinômio? A famosa regra do peteleco. Ué, acabou? Sim, acabou. É simples. Repare também que a gente acabou revisando que a derivada do ln em algum ponto é o nosso 1 sobre x, que a gente usou aqui. Que a derivada do nosso seno é o nosso cosseno. Repare que isso aqui é uma derivada de uma função trigonométrica. E ela é muito importante, porque mais para frente a gente vai acabar vendo exemplos de integrais que a maioria delas vão ser resolvidas facilmente por substituição trigonométrica. Claro, não só isso, muitas outras coisas mais. E repare também que a derivada do nosso x ao quadrado sobre 3 é o nosso famoso 2x sobre 3. Observe que eu propositalmente não falei disso antes de começar o exemplo, porque existe uma coisa que é muito importante na hora de resolver problemas de matemática, que é estar afiado nisso aqui na hora de resolver aquilo ali. Agora, para o segundo exemplo, bom, vocês já sabem disso, então acho que a gente consegue fazer um pouquinho mais rápido, correto? Ok, agora vamos lá. Esse outro exemplo. Opa, eu errei. Esse exemplo aqui
é o exemplo B. Sem dúvidas, você já vai conseguir fazer esse exemplo sozinho, né? Mas mesmo assim, vamos lá. Nesse exemplo aqui, quem seria a minha F, quem seria a minha G e quem seria a minha H? Ora, eu tenho o seno do ln do x ao quadrado sobre 3. Quem é o mais externo? Seno. Quem é o intermediário? ln. Quem é o mais interno? X ao quadrado sobre 3. Perfeito? Então vamos lá. Vamos armar o nosso pequeno diagrama. A minha F é o meu seno. A minha G é o meu ln. A minha H é o meu x ao quadrado sobre 3. Então vamos aplicar a regra. É a derivada da minha F no ponto g de h de x. Ou seja, é a derivada do meu seno no ponto ln de x ao quadrado sobre 3. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então vamos lá. Cosseno de ln de x ao quadrado sobre 3. Mas repare, por sua vez, quem é a minha g' de h de x? Ou seja, quem é a derivada do ln no ponto x ao quadrado sobre 3? Vai ser o meu 1 sobre x ao quadrado sobre 3. Porque a derivada do ln é 1 sobre o seu argumento. E por sua vez, quem é a minha galinha? Ou seja, quem é a derivada do meu x ao quadrado sobre 3? Vai ser o meu 2x sobre 3. Ah, Vinícius, isso aqui está um pouquinho estranho. Vamos dar uma ajeitada nisso? Agora. Repare que talvez você não tenha muita facilidade com frações, mas isso é algo muito intuitivo. Repare, eu tenho 1 dividido por x ao quadrado sobre 3. Mas escrever isso aqui não é o mesmo que eu escrever isso aqui? Que não é o mesmo de eu escrever isso aqui? Bom, parece que sim, né? Então, eu simplesmente boto 3 aqui para cima. Então, eu fico com perfeito e o meu. Ora, aqui a gente vai fazer aquela famosa brincadeira do colégio, né? Vamos cortar aqui, aqui. Opa, cuidado, eu vou cortar o x, não é o 2. Eu vou cortar esse x com esse expoente aqui, correto? Porque aqui é x vezes x, e aqui é x. Eu vou ficar só com 1x, ou seja, x elevado a 1. Reescrevendo isso de uma forma ainda melhor, eu fico com cosseno do ln de x ao quadrado sobre 3 vezes 2 sobre x. E acabou? Acabou. Então vamos lá. O que a gente fez hoje? Hoje a gente trabalhou em cima do conceito de regra da cadeia. A gente viu, na verdade a gente primeiro revisou regra da cadeia para uma composição de 2 funções e a gente trabalhou regra da cadeia para uma composição de 3 funções. E, além disso, a gente acabou também trabalhando umas derivadas notáveis, digamos, que é a do seno, do ln e de um polinômio. Se você gostou da explicação sobre regra da cadeia, imagina ter essa explicação para cada conteúdo do seu curso de cálculo. Seria bem interessante, não? Agora imagina, além do seu curso de cálculo, todos os seus cursos de cálculo. Seria melhor ainda. Bom, se você tem interesse em saber como a gente faria isso para todo o seu conteúdo, entre em contato com a gente, que eu faço questão que a gente consegue explicar tudo de uma forma igual
ou quem sabe até melhor, porque afinal de contas, tudo será personalizado para você. Galera, um ótimo estudo!